Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, o que nós devemos fazer para nos salvar? Pertencer a uma igreja católica? Pertencer a uma igreja evangélica? Pertencer a um grupo que grita mais alto do que o outro? Eu me tornei evangélico, ouvindo outras igrejas evangélicas dizendo que eram mais quentes do que as outras. Quentes num sentido de que eram mais abençoados do que as outras. Sim, eu sei que em Apocalipse 3, 15 e 16, Deus diz que conhece as nossas obras, que não somos nem quente nem frio. E ele diz assim: quem me dera fosse frio ou quente, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Mas essas pessoas que falavam que eram mais quentes, eram por se julgarem mais cristãs do que as outras. Isso é soberba, porque esse conceito de quem é quente ou frio é Deus quem julga, não são as pessoas. Elas não conhecem o nosso coração, elas não conhecem a nossa dedicação a Deus, então não podem julgar. Só quem pode julgar é Deus. Então, essas pessoas estavam cometendo e cometem, se persistirem, o pecado da soberba. Porque Jesus, falando sobre isso, quando falou sobre a parábola do publicano e fariseu, ele dizia que havia pessoas que confiavam demais em si mesmo, desprezando as outras. E diz que quando esses dois homens, o fariseu e o publicano, subiram ao monte para orar, o fariseu dizia assim: Senhor, graças te dou, porque não sou como esses homens que são pecadores, ladrões, que são tudo que não presta. Eu, porém, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Mas o publicano, sem se atrever a levantar o rosto de cabeça baixa, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E Jesus Cristo disse que o publicano desceu justificado mais do que o outro. O final da parábola, em Lucas 8,14, diz assim: porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e que qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Se Jesus é humilde, por que esse povo é tão orgulhoso? Quem é o Senhor? É Jesus Cristo. Em Jerusalém, queridos, existem muitas doutrinas, mas tem 3 que são as maiores, se destacam: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Cada um deles acreditando em sua religião. Pela lógica do nome cristão, nós devemos entrar para o cristianismo, a doutrina de Cristo. Isso seria suficiente para nos salvar? Hoje nós vamos falar sobre as fronteiras do reino de Deus. O texto, Mateus 8, 5 a 13. A palavra de Deus diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho um soldado às minhas ordens, e digo a esse vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Meus amados, se esse centurião informou aos seus parentes, aos companheiros de serviço de luta, que iria procurar a Jesus para curar o seu servo, com certeza ouviu muitas palavras de desagrado e talvez até ameaças. Ele era um homem responsável por uma tropa, por 100 homens, por isso o nome de centurião.
E Jesus representava a luta contra os mestres daquele tempo, como também uma figura indesejável para reis, governadores ou qualquer outro representante do povo. Rei, governador, cônsul, que esse centurião estaria debaixo das suas ordens. O encontro é no versículo 5, 6 e 7. E ele entrando diz para Jesus: Senhor, um tratamento de respeito. O meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Um centurião, um homem de confiança do Império Romano, que comandava 100 homens, rogava, implorava a Jesus para ele ver o seu criado. Esse centurião se arriscou não para salvar o seu filho ou a sua esposa, mas para salvar o seu criado. Provavelmente, esse centurião seria penalizado, porque procurou o inimigo dos governantes e dos mestres da lei. Mas ele já foi acreditando e acreditando muito. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Jesus não disse assim: eu vou ver o que eu posso fazer. Jesus não disse assim: olha, é complicado porque vocês são de outro povo. Jesus não disse: eu não posso porque tenho outros compromissos. Ele disse: eu irei e lhe darei saúde. Quando informam para nós uma pessoa acamada à beira da morte, para que nós vá até a casa dessa pessoa, orar por ela, nós perguntamos: qual a idade da pessoa? Qual é a doença que ela tem? Qual a religião dele? Nós fazemos isso. Através da idade, da doença ou da religião, nós procuramos uma facilidade para a cura ou a dificuldade para dizer que não podemos fazer nada. Nós sabemos as nossas limitações, mas muitas vezes nós não queremos nem o trabalho. O trabalho que Deus colocou em nossas mãos. Jesus não. Ele disse: eu irei e lhe darei saúde. No original grego, a verdadeira frase é: eu indo, curarei ele. Vejam a referência ou a reverência e a fé nos versículos 8 e 9. E o centurião respondendo disse: não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho um soldado às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai. Digo ao outro: vem, ele vem. Digo ao meu criado: faz isso, e ele faz. O centurião, queridos, está fora da comunidade de Israel, a comunidade que se julgava salva. Um judeu observante da lei, igual a Cristo, não poderia entrar na sua casa, pois o centurião representava o poder de Roma que dominava Israel. O centurião representava o inimigo do povo judeu, ou do povo de Deus. E nós vemos a ação de Jesus Cristo, de que fazia o que dizia, abençoava e curava qualquer um, mesmo que fosse chamado de inimigo. As dificuldades da lei não iriam impedir de Jesus salvar uma vida. Mas o centurião, vendo-se como pecador e vendo Jesus como um santo de Deus, comparando o seu poder militar, entende o poder espiritual de Cristo e diz: não sou digno de que entres em minha casa. Diga uma palavra e ele será salvo. A palavra, a ordem de Deus, enviada por um santo de Deus ou pelo próprio Deus, tem o poder de nos curar, de nos livrar da morte. No Salmo 107, 19 e 20, a palavra confirma isso dizendo: na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. E nós vemos isso também, queridos, na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de Elias e de muitos outros servos de Deus, curando com a autoridade de Deus em suas mãos. Diga uma palavra e ele será salvo. A admiração de Cristo, versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Não encontrei nem mesmo em Israel tanta fé. Em outros textos diz assim: não encontrei em Israel tamanha fé. Deve ter sido uma tristeza para Jesus Cristo dizer isso.
Ele veio para o que era seu, para o que era seu, e os seus não receberam. Veio salvar o povo de Israel, mas eles não acreditaram. Por isso que, infelizmente, Jesus se maravilhava mais com os de fora do que com os filhos do reino, do que com os homens, o povo de Israel. Os pagãos ou cães, como eram chamados pecadores ou estrangeiros, causavam mais admiração em Jesus Cristo pela fé que demonstravam do que os judeus, que se achavam quentes e especiais. Uma mulher cananeia, ou grega, ou fenícia, que ajoelhada acreditou que Jesus podia curar sua filha endemoniada à distância. Mesmo ela sendo lembrada que os judeus chamavam os de fora de cães, não importou para ela, maravilhando a Jesus. Jesus fez um teste com ela, dizendo assim: não devemos dar o pão da mesa dos donos aos cães, ou aos cãezinhos, ou aos cachorrinhos, depende da tradução. Alimento é promessas, né? E ela falou: sim, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Humildade e fé. Quantos podem dizer isso? Quantos creem e vivem isso? E a sentença do Senhor, 11:12. Por isso que ele diz: mas eu vos digo que muitos virão do ocidente e do oriente e assentar-se à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso significa, queridos, que muitos estrangeiros e pagãos irão se converter, acreditar e sentar à mesa com esses homens, simbolizando a salvação. E os filhos de Israel serão lançados nas trevas exteriores, simbolizando a perdição. Jesus estava quebrando paradigmas, modelos e tradições que não simbolizavam amor, fé e obediência a Deus. Ninguém será salvo, querido, por ser católico. Ninguém será salvo por ser batista, nem assembleano. Ninguém será salvo por ser pentecostal, padre, pastor, nem mesmo por ser judeu. Serão salvos aqueles que, por obediência, forem filhos de Deus. E vamos ver a fé recompensada. O versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Podíamos dizer que tínhamos dificuldades em salvar-se, porque a salvação pertencia a um povo escolhido. A salvação pertencia a um povo de origem privilegiada. Mas a salvação de Deus vai além dessas fronteiras. A fronteira agora a ser alcançada é a fé na palavra libertadora de Deus. A fé a ser alcançada é a fé que admira e alegra o coração de Jesus. Independente de sermos católicos, batistas, presbiterianos ou pentecostais, é assim que é a palavra de Deus. Ninguém é cristão por causa do nome da sua doutrina, religião ou igreja. O povo cristão, o povo escolhido de Deus, é o povo que ama não somente a Deus, mas a todas as pessoas. O povo cristão, o povo escolhido de Deus, é o povo que crê e obedece ao Pai Celestial. Vai, e como creste seja feito, não é apenas para cura, livramentos ou milagres. Vai, e como creste seja feito, é também a salvação de Deus para as nossas vidas. Devemos lutar, queridos, contra as separações, contra o pecado, contra a desobediência e a falta de fé em Cristo. Que nós sejamos dignos de estarmos na sua presença, para que Ele venha até nós e nos dê a sua salvação. Para que qualquer barreira, qualquer fronteira, qualquer título seja derrubado pelo amor, pela fé e a obediência no Filho de Deus. E Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.